Olá pessoal, eu me chamo Jenner E eu me chamo Ângela. e hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do nosso cérebro, mais especificamente da vista anterior do tronco encefálico. E antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma breve introdução de como se localizar no cérebro. Enquanto a Ângela faz um pequeno esboço do que seria o cérebro humano, existem algumas curiosidades que vale a pena ressaltar, que fazem toda a diferença na localização das estruturas no cérebro. Normalmente, quando se nomeia um cérebro de um animal quadrúpede, nós usamos ventral e dorsal para se referir a algo superior ou inferior, uma vez que o ventre do animal está para baixo e o dorso do animal para cima, o que não acontece no ser humano devido ao seu bipedismo. Então, nós temos ventral sinônimo de anterior e dorsal sinônimo de posterior. Mas afinal, o que raios é anterior e posterior? Façamos um esquema. Quando dizemos que algo é anterior a outra coisa, associa-se antes. Ela está à frente de outra estrutura. Ou, como acabamos de dizer, esta é uma estrutura ventral à outra. Logo, ao contrário, quando algo é posterior a alguma coisa, ela é após, ela é depois. Então, uma estrutura é posterior a ou dorsal a, uma vez que suas costas, o seu dorso está para trás. Como estamos falando do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, enfim, sistema nervoso de uma maneira geral, a estrutura que está mais acima é o crânio. Então, quando dizemos que uma estrutura é superior à outra, essa estrutura é cranial à outra. Logo, quando uma estrutura está inferior à outra, ou seja, ela está abaixo da outra, nós usamos a estrutura que é a mais inferior de todo o sistema nervoso, que é a cauda equina. Logo, algo é caudal à outra. Um outro fato curioso, que é uma nomenclatura que se usa em animais que não se usa mais em seres humanos, é a rostral, que se encaixaria como anterior, uma vez que seu rosto está na frente das coisas. Supõe-se que, né? Ok, agora que já sabemos a nomenclatura, que tal falarmos um pouco do conteúdo de fato? O que vamos falar é uma vista, uma secção de uma estrutura do cérebro. Se chama vista anterior do tronco encefálico. Anterior, como vocês possivelmente já adivinharam, é porque está na frente ou vista de frente. E do tronco encefálico, bom, é o nome da estrutura total. A título de curiosidade, o tronco encefálico é a parte mais caudal do sistema nervoso central. E ele, por si, é dividido em outras três estruturas. Mais inferior é o bulbo, acima do bulbo nós temos a ponte, e acima da ponte o mesencéfalo. E acima do mesencéfalo nós já temos o diencéfalo, que é outra estrutura que não tem nada a ver com o tronco encefálico. Começaremos então pelo bulbo. No meio do bulbo nós temos a fissura média anterior. É uma fissura, logo, ela é um buraco, uma espécie de buraco, uma risca. Ela é média porque ela obviamente está no meio de outras coisas. E é anterior porque está sendo vista de frente. Já que nós temos a fissura média, nós temos outros dois sulcos ao seu lado. Um nome muito criativo para esses sulcos são sulcos laterais anteriores. Laterais porque estão aos lados. Entre essas três estruturas, nós temos fascículos que chamamos de pirâmides, que formam uma espécie de triângulo e invertem de lado em uma estrutura que chamamos de decussação das pirâmides, que caracteriza o fim do sistema nervoso central e o início do sistema nervoso periférico, que também coincide com o forame magno do crânio. Ao lado dos sulcos laterais anteriores, nós temos pequenas estruturas de material cinzento, ao qual chamamos de olivas. E, por fim, por meios didáticos, embora posteriores, aqui nós tratamos eles como uma vista anterior. O limite cranial do bulbo, ou seja, o limite superior do bulbo, é o sulco bulbo-pontino, porque está na divisa entre a ponte
e o bulbo. E agora falaremos um pouquinho da ponte. Ela é composta de três desenhos, três riscos. São eles, bem no meio, o sulco basilar, que recebe esse nome pelo local onde ele está situado no crânio, bem como porque no meio dele passa uma artéria chamada de artéria basilar, uma das muitas responsáveis pela alimentação do encéfalo. Mas vale a pena ressaltar também que no limite caudal da ponte existe um pequeno buraco. E buracos, quando se tratando de sistema nervoso, recebe um nome bem ímpar, forames. Nesse caso, um buraco que não é um buraco, pois ele não vai para outro lado. Então nós chamamos de forame cego. Outras estruturas bem presentes na ponte, que a distinguem das demais estruturas, são as estrias transversas, que vão até a vista posterior, até o cerebelo, formando estruturas chamadas de pedúnculos cerebelares, que outro grupo explicará, mas também se dividirão em médio, posterior e inferior. Aliás, superior e inferior. Cranialmente, a ponte, o limite cranial da ponte, nós temos o sulco ponto mesencefálico, porque divide a ponte do mesencéfalo. Logicamente, acima da ponte, nós temos o mesencéfalo, que nessa vista é possível distinguir três formas. São elas os pedúnculos cerebrais, entre eles a fossa interpeduncular, recebe o nome de fossa porque é um buraco gigante. Sim, eu entendo. Existem várias coisas confusas na nomenclatura do cérebro, mas nós temos que se acostumar com elas, correto? E o material que preenche essa fossa é chamado de substância perfurada. Substância perfurada porque ela é realmente perfurada por pequenas arteríolas provenientes da ramificação da artéria basilar. Outro tópico interessante quando nós falamos do tronco encefálico é que ele funciona como uma central de transmissões de sinais elétricos. Tanto é que, da maioria das estruturas que nós comentamos aqui, tirando a oliva e as estrias transversas e a artéria basilar, nada mais são do que um grande feixe de nervos de grosso calibre, que nós chamamos de trato ou fascículos. Para provar o que eu acabei de dizer, por que não falamos um pouquinho de nervos craniais? Existem 12 pares de nervos craniais, dos quais 10 se projetam anteriormente do tronco encefálico. Os outros 2 pares que não estão presentes nesses desenhos são o nervo olfatório e o nervo óptico. Mas deixemos esse para outros grupos comentarem, correto? Vamos começar de cima para baixo a partir do mesencéfalo. Este nervo que sai dentre a fossa interpeduncular, nós chamamos de nervo oculomotor. E quem aceitar a sua função ganha uma bala. Óculo, motor, movimento do globo ocular. Isso aí, você é o ganhador. Agora vamos para a ponte. Na ponte existem 4 pares de nervo. Este que sai do meio das estrias transversas é chamado de nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo. Agora, partindo do meio para fora, nós temos os nervo abducente, nervo facial e nervo vestíbulo coclear. Às vezes, ficaria difícil de reconhecer o nervo facial do vestíbulo coclear, devido à sua proximidade. Aqui, para fins didáticos, desenhamos os 3 nitidamente separados. Novamente, nervo abducente, nervo facial, nervo vestíbulo coclear, ressaltando novamente que o nervo facial tem 2 raízes.
indo para o bulbo, esse emaranhado de nervos. À primeira vista parece complicado. Embora seja tentador marcar esse grande nervo que sai por cima de todos como o primeiro, na verdade ele é o último. Deixaremos ele para o final da ordem, certo? Então, o primeiro nervo que sai de trás das olivas, logo abaixo do nervo grande, é chamado de nervo hipoglosso. Parte dele responsável pelo movimento de glutição e da língua. Abaixo dele nós temos o nervo vago, responsável pelo movimento involuntário peristaltismo, ou movimento involuntário do nosso sistema digestório. Abaixo dele nós temos o nervo acessório, que eu não faço ideia de qual seja a sua função. Não sei. E deixamos o maior para o final, que é chamado de nervo glossofaríngeo, também responsável pela abertura e fechamento da glote, bem como a parte posterior da língua. Agora que já lidamos com esse assunto sério e chato, que tal falarmos de coisas extracurriculares de fontes que não tem nada a ver e talvez não tenham nada a ver com o assunto? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Ah, mas essa é uma pergunta muito elementar, minha cara. É claro que foi... Tronco encefálico! Na nossa aventura anterior, nós fizemos uma piadinha sobre quem teria vindo primeiro, o ovo ou galinha. Piadinha velha pra caralho. Curiosamente respondi que foi o tronco encefálico. Mas isso não foi uma simples piadinha. Na verdade, isso é a base de uma teoria chamada teoria do cérebro trino. A teoria do cérebro trino divide o cérebro em três, dividido por fatores evolutivos, do mais complexo ao menos complexo. O mais complexo é chamado de neocórtex, que está presente nos mamíferos superiores, primatas, em vocês, em mim, aquela tia chata. Logo abaixo, presentes em aves e em mamíferos inferiores, está o que chamamos de sistema límbico ou cérebro afetivo. E o primeiro a ser gerado, e o último nessa minha escala esquisita, é chamado de cérebro reptiliano, que compreende o tronco encefálico e o diencéfalo. Agora, por que é chamado de tronco reptiliano? Bom, elementarmente é porque talvez os primeiros seres a terem essa característica sejam os répteis, que, curiosamente, foram os primeiros seres vivos a andarem em terra firme e os primeiros seres vivos a terem ovos com revestimento calcário. Ou seja, respondendo a nossa piadinha de quem veio primeiro. Primeiro o tronco encefálico, depois o ovo e só então surgiu a galinha. E aí o frango frito. Evolução da humanidade. Qual seria a função do tronco encefálico? De uma maneira bem resumida, e pegando de novo o que eu falei durante os desenhos, o tronco encefálico é responsável por uma coisa que chamamos de vida vegetativa. E ele faz parte do sistema nervoso autônomo, que, como o próprio nome diz, autônomo, autonomia. Ele faz coisas que independem da sua vontade ou da sua consciência. Mais especificamente, o tronco cefálico em questão faz parte do sistema parasimpático, cujos nervos estão no tronco, e na região sacral da cauda equina. Essa região ela é responsável por sistemas como a regulação da respiração, a regulação dos batimentos cardíacos, o funcionamento de produção e dispersão de hormônios em glândulas por todo o seu corpo, bem como mecanismos de proteção que acontecem durante os sonhos, impedindo que a pessoa saia correndo por aí. Inclusive, é bem comum em pessoas que têm distúrbios nessa região do tronco encefálico saírem andando ou falarem durante a noite, que é o caso do sonambulismo. Então agora nós vemos alguns artigos científicos que dizem um pouquinho mais disso para nós. Por fim, eu gostaria de trazer mais 4 artigos para aguçar um pouquinho mais a curiosidade de vocês em neuroanatomia, né? Lembra-se quando eu disse várias e várias vezes que o tronco encefálico funciona como uma central de transmissão, certo? Porque a maioria das suas estruturas são basicamente tubos de grande calibre cheios de nervos, correto?
O nome específico dessa formação é formação reticular. E em cada parte do tronco encefálico, ela tem uma função, sendo que a formação reticular do bulbo é responsável por funções vitais, o batimento cardíaco, respiração. A da ponte tem uma pegadinha interessante que eu vou deixar para um artigo responder. E a do mesencéfalo é geralmente atribuída à sensação de estar acordado, certo? Então, vamos aos artigos. O primeiro artigo de curiosidade é uma evidência fisiológica da ligação, ou seja, uma ligação física, que existe entre essa formação reticular do bulbo, responsável por movimentos involuntários, ao cerebelo, que vai ter outro grupo que fala, eu não sei se vai ter ou não, mas enfim, eu vou comentar, que uma das principais funções do cerebelo é memória de movimento. A maioria das memórias de como andar, de como manter o equilíbrio estão presentes no cerebelo, que é só uma das suas muitas funções. E a formação articular do bulbo são movimentos autônomos. Então aí existe uma ponte física entre os dois. Ou seja, no cerebelo existe a informação, a memória de como um ritmo cardíaco em seres humanos deve acontecer, que é passada fisicamente para o bulbo, que vai para o coração. Esse é o primeiro artigo, interessante, né? Aqui é uma outra coisa interessante. Como eu disse, a formação reticular do mesencéfalo é responsável pela sensação de estar acordado, mas ela é constantemente ativada pela atenção. Esses estudos mostram que com alguns testes de atenção e sinais elétricos, medição de sinais elétricos, foi evidenciado uma grande excitação na área da formação reticular do mesencéfalo, responsável pelo estar acordado. Então vocês lembram quando vocês dão aquela pescada na sala de aula, de repente você fala consigo mesmo com toda a força do mundo: eu tenho que prestar atenção, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que prestar atenção. Às vezes não funciona, mas quando funciona, está relacionado justamente com o seu tronco encefálico. Pela sua vontade, pela sua força de tentar prestar atenção, sua sensação de estar acordado é excitada no seu tronco encefálico. Interessante, não? Legal! Bem louco! Aqui mais outra relacionada com a do mesencéfalo. Dessa vez, eles pegaram um grupo de ratinhos que tinham uma lesão específica em uma parte, em um núcleo da formação reticular do mesencéfalo, e viram que eles não se assustavam com barulhos muito altos repetidamente. De novo, é função do tronco encefálico a coisas autônomas, dentre elas o susto. Então, com esse artigo, eles mostraram mais uma vez que a maioria dos sustos que nós tomamos, especialmente com barulhos altos, que já dão taquicardia, já deixa você novamente se sentindo mais acordado, tem relação com o tronco encefálico. E a quarta e a última que eu deixei a quarta e a última que eu deixei pro final, meio óbvio, né? Que fala sobre a formação reticular da ponte, que eu falei que tinha uma característica muito especial. Geralmente é atribuída à ponte a supressão muscular durante o sono REM. Vocês já tiveram alguns casos de paralisia noturna, correto? Você acorda no meio da noite, sem mais nem menos, e não consegue se mexer. Aquilo é perfeitamente normal e é um mecanismo de defesa que é engatilhado justamente pela ponte, pela formação reticular da ponte, para a sobrevivência que impede que você saia andando. Isso é estritamente relacionado com questões evolutivas de sobrevivência, até porque nenhuma espécie seria bem sucedida se, digamos, saísse andando da caverna à noite e caísse na boca de um urso, né? Então tá aí para isso. No entanto, esse artigo mostra uma outra função, também relacionada com músculos. Eles pegaram alguns animais que não tinham mais o cérebro e viram que eles ainda mantinham um certo controle no tônus muscular enquanto estavam dormindo ou tentavam mostrar um certo tipo de padrão de contração semelhante ao movimento de passos, que feito devido à devida avaliação, perdão, isso foi meu coelho, feito a devida avaliação de monitoramento de sinais elétricos, eles viram que vinham da ponte, ou seja, a formação reticular da ponte atua muito mais na
supressão de movimento e tônus muscular do que pensávamos antes, inclusive quando se está acordado. Bom, foi isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa jornada. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco. E agora partam para os outros vídeos e aprendam um pouquinho mais sobre neuroanatomia. Um abraço. Tchau, tchau.